Em Rede Verdade, eu converso com o deputado federal Efraim Filho, que está agora no partido, maior partido do Brasil, União Brasil, que foi aprovada a fusão ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral. Trago ainda Napoleão de Castro, também de Brasília. Ele entrevistou aí o presidente do Senado, falando das pautas mais importantes no Congresso, entre elas a APEC, que tenta aí reduzir o preço do combustível aqui no Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Rede Verdade. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022. Estamos ao vivo aqui em mais uma edição do seu Rede Verdade para a gente pegar o pique. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral criou ontem um verdadeiro monstro político partidário. Estou falando do União Brasil, fruto aí do Democratas e do PSL, transformando no maior partido da Câmara dos Deputados, maior número de deputados, maior fundo eleitoral, maior tempo de TV. E a gente vai conversar com o deputado federal Efraim Filho, ele que era Democratas, agora União Brasil, sobre essa nova legenda. Deputado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Celebrando aí essa fusão? Olá, Luiz Torres, saudação a todos os nossos telespectadores, internautas, por todas as plataformas. É uma grande alegria poder falar com você, com o seu público do Rede Verdade, e dizer que celebrando o surgimento, né, do maior partido do Brasil, a maior bancada do Congresso. Isso traz um reflexo imediato na cena política, tanto nacional quanto na cena política local. É um movimento estratégico e inteligente do ponto de vista político, porque traz consigo, né, o maior tempo de televisão e rádio, e você mais do que ninguém sabe a importância da comunicação política para que a gente consiga entregar a mensagem correta, né, ao cidadão, ao eleitor que está lá na ponta. Então o tempo de TV e rádio é fundamental, inclusive na hora da definição das chapas majoritárias, é sempre um elemento levado muito em consideração para escolher se fica, né, de um lado ou do outro. Você traz consigo também a maior estrutura partidária, a questão da capilaridade, né? O do União Brasil vai estar nos 27 estados. Na Paraíba já nasce grande, com 2 deputados federais, Efraim e Julian Lemos, com 25 prefeitos oriundos do Democratas, 300 vereadores, aí sim, do Democratas e do PSL, que se unem, né, para formatar esse partido que tem envergadura política para sentar à mesa e participar das grandes definições da política paraibana. Corrija se eu estiver errado, o partido agora com essa fusão chega aí a 81 cadeiras na Câmara dos Deputados, mas há uma previsão que vocês percam ali alguns parlamentares mais ligados ali na bancada bolsonarista no Congresso Nacional. Já fez essas contas, deputado, de quanto vocês devem perder aí de parlamentares? Luiz, entre saídas que já estão precificadas, o que é natural, e os ingressos, né, que terão de novos parlamentares que buscam no União Brasil, né, a possibilidade de disputar as eleições, nós queremos ter ali um relativo equilíbrio, ficar ali girando em toda a casa dos 60 a 70 deputados, que nos dá ainda assim a maioria. Um grande número. A gente consegue fazer um equilíbrio entre saídas e entre ingressos. Agora, é importante para a questão do tempo de televisão e do fundo partidário, vale os 81, vale a conta de 81, que é a conta da eleição anterior, independentemente de quem vai sair ou entrar na janela partidária. E, deputado, e naturalmente isso tem um reflexo direto na questão das candidaturas nos estados. Mas antes de falar nisso, eu queria lhe perguntar, esse União Brasil, qual é a tendência do ponto de vista da campanha nacional? Vocês vão votar em quem para presidente da República? Olha, o projeto prioritário é a candidatura própria. O presidente do partido, Luciano Bivar, tem sentado à mesa, buscado conversar, dialogar. A formação de alianças não está descartada, mas ela só acontecerá
essa discussão após o encerramento da janela partidária, para a gente saber quem sai, quem fica, qual é o nosso quadro de candidatos a governador, Luiz, para essa questão nacional. As disputas de governadores é essencial entender esse cenário. Né? Você tem hoje a previsão de ter 10 candidatos a governador por todo o Brasil, 3 deles candidatos à reeleição. Ronaldo Caiado, no Goiás, também no Mato Grosso e em Rondônia, candidatos à reeleição. Você tem a Semineto, ex-prefeito de Salvador, candidato favorito, né, no governo da Bahia. Em Santa Catarina, o prefeito de Floripa, Jean Loureiro, candidato em Santa Catarina. Aqui ao lado de Pernambuco, né, Miguel Coelho, prefeito de Petrolina, candidato a governo de Pernambuco. Ou seja, candidaturas competitivas e que a gente deve levar em consideração na hora de escolher qual a aliança nacional para disputar as eleições de 2022. Vindo aqui para Paraíba, deputado, antes de discutir propriamente campanhas e candidaturas e eleições, vocês têm aí um imbrógliozinho para resolver. Você falou aí, é um partido que já nasce com 2 deputados federais, Efraim Filho e o deputado Julian Lemos. Quem é que vai comandar? Como é que ficou decidido para não ter discussão de quem é que vai comandar o União Brasil aqui na Paraíba? Luiz, eu e Juliano temos 2 projetos que se complementam, não se conflitam, eles se ajudam. Eu candidato ao Senado Federal, chapa majoritária, e Juliano é candidato à reeleição de deputado federal. Então, eu ficarei com a chapa majoritária, com o comando da legenda, com a presidência, e Juliano ficará responsável pela coordenação da chapa majoritária para montar a chapa, claro que inclusive com minha ajuda, com meu apoio, para viabilizar a reeleição dele. Não haverá divergência, então, nessa construção aqui na Paraíba? Perdão, cortou um pouco, me desculpa. Eu pergunto se não haverá divergência, então, nessa composição aqui na Paraíba. Não, a construção será conjunta, será comum. Como eu digo, são 2 projetos que se complementam. Obviamente, sendo líder, né, do Democrata, sendo líder da bancada de um dos partidos, né, que construíram essa fusão, era natural que nesse momento de transição nós fizemos a coordenação, né, partidária aqui na Paraíba. Agora, deputado, essa fusão aí gerou aí um fundo, a previsão de um fundo eleitoral para ser distribuído no país como um todo, de 800 milhões de reais para as candidaturas. Também, como você já bem registrou, a ampliação do tempo de TV e rádio nas campanhas eleitorais, extremamente importante numa disputa eleitoral. Isso vitaminou a sua pré-candidatura ao Senado da República? Olha, Luiz, é importante. Eu tenho tido essa conversa, inclusive, sobre todo esse contexto partidário, com o presidente da legenda, Luciano Bivar, com o tesoureiro Antônio Rueda, com o secretário-geral ACM Neto. Eu participo, né, da Executiva Nacional, sou o único paraibano que estou presente lá na Executiva Nacional. Então, a gente tem participado das decisões de todo o Brasil, né, não só da Paraíba, mas construído consensos e convergências no Brasil todo. Esse caminho segue na Paraíba. Com certeza, a estrutura partidária ela é uma vantagem competitiva, ela é uma vantagem na hora de formação de chapas, até porque é uma decisão que tem que ser tomada. Né? Se você fica com o maior partido, o maior tempo do seu lado, ou se você joga aquilo ali nos peitos da oposição. Né? Como é que você constrói? Isso é um elemento, né, dentro de um todo que vai ser decidido. Ele sozinho resolve? Não resolve. Mas ele passa a ser um elemento que tem que ser levado em consideração na hora da definição, da formação das chapas. Todo o Brasil é assim, de São Paulo ao Amazonas, na Bahia com a CM Neto, as composições que ele procura fazer levam em consideração também, né, essas vantagens competitivas, e eu entendo que aqui também passa a ser algo que soma, né, na nossa caminhada e vai ajudar muito na hora de fazer as definições que serão importantíssimas para as chapas majoritárias 2022. E você não vai ser hipócrita de dizer que esse assunto não vai ser colocado na mesa quando você sentar para construir essas composições. Não, acho que não é questão de hipocrisia, nem precisa eu dizer. Né? Quem é articulador, quem cuida da engenharia política, tem a obrigação de levar isso em consideração. Ou seja, já é uma percepção que eu acredito
e até pelos rumores e bastidores e ruídos de todo esse processo decisório. Você acompanhou, foi cheio de nuances. Primeiro, gente desacreditando que não aconteceria a fusão. Depois que se acontecesse a fusão, haveria divergência. Depois que se acontecesse a fusão, não seria Efraim Filho a conduzir os caminhos. Então, quer dizer, nós fomos quebrando com paciência, humildade, pé no chão, um passo de cada vez, cada uma dessas fake news, cada uma dessas desinformações que foram passadas, e agora quem tem que fazer as escolhas tem que trabalhar, né, com o elemento como um todo, com a definição de que a União Brasil está formado, homologado e passa a ser uma realidade mais do que presente na cena política nacional, especialmente na cena política paraibana. E quem for discutir isso com o deputado Efraim já vai discutindo com base nessa nova realidade. Eu quero lhe perguntar se, de fato, então, a sua candidatura ao Senado é prioridade para o União Brasil, agora do ponto de vista das candidaturas ao Senado nos estados, e você já vinha sendo, de certa forma, assediado por alguns nomes da oposição. Agora, né, com essa nova realidade, isso deve ali até aumentar. Ontem o deputado Tovar Correia Lima esteve aqui no Rede Verdade e reafirmou a intenção de intensificar uma conversa nesse sentido. Você já está sendo procurado, o Efraim Filho, do União Brasil, já acordou sendo procurado hoje pela oposição e pelo governo, deputado? Olha, Luiz, no Rede Verdade, como sempre, provocando as manchetes mais palpitantes, né? Fruto da sua perspicácia, claro, na condução das entrevistas. Eu agradeci ao deputado Tovar, eu fiquei sabendo da entrevista dele, agradeço a referência, mas o meu projeto é caminhar no grupo qual eu pertenço, né? Eu estou seguindo uma construção sólida de anos e anos para que consiga estar João Azevedo, né, no comando do governo do estado da Paraíba. Então não serei desleal, né, não irei trair esse consenso e tentarei construir até o fim a permanência naquele grupo ao qual eu pertenço. E espero, né, que a gente consiga avançar. Eu acho que essas decisões estão acontecendo, os diálogos eles são permanentes, eles estão fluindo e, claro, né, para pegar a primeira da sua pergunta, e a minha pré-candidatura ao Senado é uma prioridade nacional, né, do União Brasil. É a força e o prestígio que o líder da banca tem. Né? Para quem às vezes está em casa não acompanha, mas você que é analista político sabe disso. Então, o prestígio, a força que o líder da bancada tem, ela se reflete, inclusive, nas ações, né, do partido a nível nacional. Não é à toa que a gente tem sido a vez e a voz da Paraíba na discussão de grandes temas do Brasil, né, nos jornais da noite das grandes redes, a Rede TV, entre elas, né, trazida pela Arapuã, nós temos sempre sido presença marcante, e sempre na página da política, e não na página da polícia. Né? Ou seja, isso é importante, é um nome maneiro, um nome leve, um nome ficha limpa, um nome que tem correspondido ao carinho e à confiança da população. Então, com muita humildade, né, e pé no chão, a gente tem se colocado à disposição. Me preparei para defender a Paraíba no Senado. É um projeto prioritário do União Brasil e com essa homologação ganha mais força do que nunca na cena local. Tá. Deputado, eu tenho que pedir aqui um minutinho de intervalo, mas já vou deixar uma pergunta aí para você ir refletindo. Quero perguntar sobre os apoios que você já tinha recebido antecipadamente dentro da base do governador João Azevedo, entre eles o apoio do senador Veneziano Vital do Rego e do presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino. O senador Veneziano Vital do Rego parece estar pegando ali um outro caminho, deve ser candidato ao governo. Como é que você vê aí a perda desse apoio, ou não está tão perdido assim que você pode aí transitar em outra chapa? E Adriano Galdino, está fechado com a pré-candidatura do senador Efraim Filho nas eleições de outubro? Você responde daqui a pouquinho. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Se você quiser ouvir essa resposta do deputado, fica aí que daqui a pouquinho a gente está de volta. Diariamente, essa gente que você conhece ajuda a fazer o seu mundo melhor.